Na minha vida, por experiência, é um estereótipo que meio que é verdade. Verdade. Eu não aguento nem morar comigo. Imagina morar com outra pessoa assim, depois de 2 semanas. Não. A gente não mora, mas eu gostaria. Beijou, ficou, transou, querem casar, quero já dar um gatinho de presente. Isso me preocupa. Lésbica apaixona, casa. Eu acho verdade. Desculpa, é minha opinião. Você quer me dar licença? Eu acho que não. Ah, saí da escola, vou aí te ver. Aí dorme aqui. Aí daqui a pouco tem umas roupinhas aqui já. Uma escova de dente, né? Aham. Escova de dente. Daqui a pouco tem umas roupas de cama aqui também. Daqui a pouco... Já vamos trazer um guarda-roupa logo, entendeu? Acaba rolando. Porque na casa da família não pode, da casa dos amigos nem sempre vai ser possível, a rua não pode dar de mão dada, né? Não pode, entre aspas, e essa necessidade de ter um lugar onde você não vai ter medo de morrer, não vai ter medo de ter um afeto, de ter uma demonstração de carinho. Acho que isso que faz algumas mulheres casarem ou irem morar junto tão rápido. Se eu não tivesse uma liberdade que agora eu tenho na minha casa e minha namorada também não tivesse, muito provavelmente a gente pensaria nessa possibilidade de morar junto. Eu acho que, pode ser um relacionamento, mas acho que acontece isso por causa dessa liberdade, que é muito difícil, nem todo pai aceita. Eu não fico de abraço, beijo, sabe? Tipo, na frente e tal, porque rola aquela coisa de... só pra dar uma respeitada, sabe? Respeitada. Então, assim, eu particularmente tenho uma necessidade de ter um lugarzinho que a gente possa ficar junto um pouquinho mais tempo. Tipo, nem a minha mãe deixava eu ir na casa dela e nem ela podia ir na minha casa. Então, a gente não tinha um lugar para ter um relacionamento, entendeu? Porque, querendo ou não, tipo, um namoro precisa de uma privacidade, nem que seja deitar e ver um filme. A gente não tinha, a gente ficava caçando isso em casa de amigo. E foi... Tipo assim, isso também contou, que acabou que a gente terminou, mas isso também foi um fato, assim, foi bem difícil pra gente manter um relacionamento onde a gente não tinha espaço nenhum, não tinha espaço nenhum. Acho que depende muito mais da pessoa, do signo, aquelas novas. De manhã, de tarde, de noite. Acordou junto, é DR. Dormiu junto, É dela. DR. Não é verdade, isso é mentira. É por causa, eu acho que são pessoas. Eu faço DR com tudo. Ela já é mais paciente. Acho que você abre mais o jogo, desde sempre, com qualquer incômodo. Eu acho que eu tive nos meus fingimentos de relacionamento com caras, eu ficava muito mais, assim, cheio dos não me toque, por causa de falar o que eu tava sentindo, de falar o que tava me incomodando e tal. Acho que porque você tem muito um papel a desempenhar no relacionamento hétero. Pelo menos a minha experiência foi de uma pressão familiar muito forte, sociedade e descoberta, porque eu saí do armário e já comecei um relacionamento. Porque num relacionamento hétero você vai conhecer uma pessoa de forma tranquila, o momento que quiser, vai apresentar a família e vai ser bem recebido na maioria das vezes. Mas no relacionamento homo tem várias questões, vários problemas, várias preocupações. Então, é muita responsabilidade já inicial. Mas não, lésbicas não têm DR o tempo inteiro. Marasmo? Como assim? Marasmo sexual. Marasmo sexual. A rotina, Isso. assim. Relacionamento com marasmo. Eu adorei. Marasmo, acabou, cansou. Ah, não. Não. Eu também, quando eu tenho relação, não tenho esse marasmo, não. Já aconteceu? Já, mas... Não, a menina era hétero, né? Vamos começar aí. Óbvio que ia chegar. Pra todo ser humano. Mas eu, assim, tô bem feliz, porque todos os meus anos de namoro eu mantive um ritmo muito agradável. Eu tô rindo aqui, gente, porque já é tão chegou no dinâmico. marasmo Não, é tão dinâmico que é muito difícil, assim. Talvez rotina, você tá muito cansado, faculdade, trabalho. É porque a gente é mais intensa, né? E chega uma hora que talvez cesse. Bom, por exemplo, nunca aconteceu comigo. Pode acontecer um dia? A gente não sabe, A gente mas... precisa desconstruir essa coisa do falo, essa coisa de tem que ter um pinto. A gente precisa tirar essa ideia e saber que é muito dinâmico, tem várias possibilidades, assim. E a gente tem Kama Sutra lésbico também, tá bom? Muitas mulheres héteros não sentem orgasmo. Ainda não souberam o que é orgasmo. Nem sabe o que é, gente. E a gente, com só alguns dedos e uma língua, a gente sabe muito bem o que é orgasmo. Família, vocês sabiam Saudades. isso? Sim, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que dá pra você ser egoísta na vida ou na cama.
Verdade. Eu acho Fala aí que... de ontem. Quem dera na gente. Não, porque tem lésbica que não sabe fazendo nada. Tem miga que você não vai bater. Agora tem outra que você vai dar uma pirada, então. Você tem a mesma coisa que a outra pessoa tem. Lógico que ela não sente a mesma coisa que você, mas já tem um caminho, né? Às vezes, se conhecer não significa conhecer sua parceira. Sim. E aí você, às vezes, tá fazendo alguma coisa toda errada e, sei lá, se vocês não conversam, só vai dar errado. Eu concordo que lésbica, às vezes, elas têm o quê? Uma paciência, ela conhece o corpo porque o corpo também é o dela. Talvez isso facilite, mas não acho que toda lésbica transe bem ou toda lésbica tá interessada com o prazer da outra da mesma forma, entendeu? A gente não nasce sabendo. A gente não sabe o que a outra pessoa gosta. Não sabe. A gente tem que perguntar, a gente tem que ir descobrindo aos poucos. Quando eu fiquei com a menina, eu senti muito medo, porque eu falei, não sei como faz isso. Aí eu virei pra ela e falei, como faz isso? Ela falou, peraí. Aí ela me ensinou. Obrigada. Não posso falar o nome, mas obrigada. Ensinei, Giga. Tá ótimo. Preparada já. Parabéns, viu? Aliás. Eu acho que isso é um outro fetiche também, né? De que lésbica transa pra caralho, sabe tudo. Eu acho que tudo é um conhecimento, entendeu? Então, se existe esse conceito aí, é porque a gente se esforça em perguntar e conversar. Nunca vi. Comecei a ver, achei chato. Larguei. Ah, eu gosto. Acho legalzinho. Não sei que série é essa, não. Daddy World? Ah, tá. Claro, eu adoro essa série, gente. Desculpa, eu assisti quase toda, metade. Eu só assisti até a parte que aquela menina morreu de câncer. Então, quando eu comecei, parti pro DL hoje. Já fui Só assisti até a procurar parte que a já, mulher morre. pra saber como que era. Porque eu não sabia como que era. Nunca mais Então, esqueci aquela menina indo buscando M&M's. Aí a menina morreu. Você lembra disso? Eu lembro. Me marcou. Não sei, quando eu comecei a ver, eu tava me descobrindo lésbica. Então foi muito estranho ver que era possível, entendeu? Tipo, pô, elas têm uma família, né? Tipo, elas vão ter um bebê. Então eu ficava mais encantada pela rotina, assim. É a primeira coisa que a gente vê. Eu, particularmente, foi a primeira coisa que eu vi do universo lésbico em relação a uma parada mais real, tá ligado? Eu posso ter uma esposa, entendeu? Não é como se eu fosse trocar. Eu vou continuar sendo lésbica até ficar velha. Então, é bom você ver que é representado uma coisa que às vezes você não pensa que vai acontecer, né? Eu não gosto muito, não. Tem outros séries. Qual? A gente assistiu o quê? Azul é a cor mais quente. Não, calma. Ai, Sense8, eu gostei muito de Sense8. Ah, Sense8. É verdade, tinha um casal, né? Eu amo ela, a Manita é maravilhosa. É. Foi uma coisa boa também, Sense8, porque a mãe aceitava, entendeu? Foi uma coisa que eu achei bem legal, assim. Tem, tipo, Imaginei Você, que é bem fofinho, fico apaixonada, Piper Peraba maravilhosa, mas, velho, Imaginei Você é romancinho. Agora, a DL hoje foi bem legal. Quem é você? Eu não sei quem eu sou, mas eu adoro, especialmente o casal que tem uma filhinha. Fica aquela dúvida, porque a Carmen é maravilhosa. Mas a gente tem uma invejazinha da Shane e um almejo de chegar a Beth, então... A gente gosta da Carmen. A namorada cheia, não é? Aquela parece mexicana, morena que dança sexy. Mas é a branquinha de olho claro que morre? Isso. Essa? Ela Ai, morre? dela só... Desculpa. Porra, a Natália vacilou, hein? Gente, imagina, de onde a pessoa tirou isso? Essa deu surpresa, nunca ouvi essa. Tudo maconheiro. Nada a ver, discordo. Gente, é óbvio que não, né, velho? De gastação. Essa foi uma... Drogada. Essa foi uma pegadinha, né? Talvez. Não, claro que não. Eu não uso drogas. Mãe. Em relação a drogas, não vejo assim não. As héteros, sapatão, tô tudo na mesma. Real. Eu não acho que seja um padrão, tipo, você é sapatão, drogada, viciada em sexo, tem um gato. Olha você. Mas um gato eu tenho. Essa questão de que LGBT faz coisa errada, tanto no sexo como usa droga, essa visão antiga que as pessoas ainda têm. Porque se você for parar pra pensar que relação isso tem, não tem nenhuma. Então, é um mito.
Eu acho que isso é mito. Essa pergunta... Não, eu acho que essa pergunta é um pouco estranha, assim. Não concordo, tá? Não concordo. Pode ser não concordo? Cada pessoa, isso aqui é rejeitar a norma padrão? Essa coisa de quebrar o padrão não vem de ser lésbica, vem de ser feminista. Quando eu me vi lésbica, que eu percebi que às vezes as pessoas olhavam pra você se você tinha cabelo curto, ou usava maquiagem, ou cortava a unha ou não, entendeu? Aí que eu comecei a entender que realmente rola o estereótipo. Desde quando a gente nasce é imposto que a gente tem que usar rosa, que a gente tem que falar baixo, que a gente não pode chorar, que a gente não pode fazer nada, que a gente é frágil, e não é assim. Hoje eu visto mais calça porque, como eu ando de moto, eu acho que andar de calça, pra mim, é mais seguro. Mas eu gosto de vestido. Eu sou mulher, eu sou lésbica, eu vou fazer o que eu quiser, sim. Eu vou cortar meu cabelo, sim. Vou deixar ele grande, sim, na hora que eu quiser. Porque um cabelo curto não é um cabelo de menino. Mas se a pessoa lê isso como cabelo de menino e a menina tem um cabelo curto, pra ela vai ser, tá abdicando num padrão de beleza. Vocês têm orgulho de quem vocês são? Com certeza. Demorou bastante. Mas sim. Muito ruim. Sapatão, sim. Pois não. Sapatão presente. Sempre presente. Eu acho que assim, que eu gosto muito de quem eu sou e que eu desvinculei muito essa coisa de, tipo assim, de ser sapatão com ser quem eu sou, sabe? Assim, não lembro disso durante o dia. Eu acho que você se acostuma com isso. Tipo, eu, no caso, eu adoro esse sapatão, entendeu? Todo dia que eu acordo, eu falo, obrigada, Senhor. Cada vez que eu ouço uma amiga da minha mãe falando do marido, eu falo, obrigada a Deus, que eu não vou ter um marido chato. Quando eu me descobri, parece que eu me reabri para o mundo. Eu nasci de novo, então assim, eu sou muito feliz do jeito que eu sou hoje. Depois que a gente assume sapatão, gente, sapatão é tão mais legal, tão mais bonito. Tipo, você consegue bater no peito e falar sapatão, as pessoas ficam assim. Aí a gente fica, sapatão. E não tem como escolher. Não tem como escolher viver uma vida inteira sem ser feliz. Então, eu vou ser feliz. Eu tenho muito orgulho. Não é não? Sim. Sim. Eu acho que ela ainda vai vir com mais uma folhinha.